Vamos iniciar mais um Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, uma mensagem. Ordem. Mas faça-se tudo decentemente com ordem, Paulo. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constitui realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então, tudo a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Quando a gente faz, né? Quando a gente executa, quando vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter equilíbrio. E manter esse equilíbrio o máximo possível, né? Procurar manter sempre esse equilíbrio em tudo. Não escapar aos nossos pensamentos, né? Então vamos continuar o Evangelho falando sobre Sócrates, né? Aí a gente vê aqui algumas familiaridades, né? No conceito de Sócrates com a lei cristã, né? Quinto, após a nossa morte, o gênio Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúne todos que devem ser conduzidos ao Hades, para o julgamento. O gênio Daimon, pelo que eu sei antigamente, Daimon era como se fosse espírito, não é o significado da palavra demônio que é hoje, né? Então houve essa diferença de significado. As almas, depois de permanecerem no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Essa é a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erradicidade. Depois que a gente desencarna, a gente vai para algum lugar, né? A erradicidade seria entre aqui, né? A encarnação e o plano espiritual, né? Mais ou menos assim. Tá num plano espiritual, mas o espírito fica no estado da erradicidade, né? Alguns vai para umbral, outros vai para um negócio um hospital de tratamento, essas coisas assim. Sexto, os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. Então, porque naquela época a palavra demônio era constituída como espírito, né? A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono.
os espíritos, né? Vamos colocar aqui a palavra espírito, né? Então, quer dizer, a gente depois que vai dormir, a gente sai do nosso corpo, né? A gente sabe disso, né? Mas cada um faz uma coisa diferente. Outros ficam na fantasia, né? O mundo da fantasia, né? Sonha com coisas do mundo da fantasia, mas não deixa de ser espírito, né? A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita, ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Mais ou menos o que eu falei, né? Naquela época, demônio era sinônimo da palavra espírito. Sétimo, olha, você vê naquela época, né? Sócrates já tinha noção disso, que hoje, 2024, a gente demora tanto ainda para entender, né? Há 2024 anos, agora lá ainda antes, Sócrates já tinha uma noção disso, né? A preocupação constante do filósofo, tal como compreende Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante do que uma vista da eternidade. Se a alma imortal não é sábio viver com vistas da eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Bom, é que a gente tem a noção de achar que a vida é só aqui, né? A parte encarnada, esse momento, pra gente tem um significado significativo como vida. Mas se nós somos espíritos, isso daqui é só uma veste temporária, né? Já fala, é temporário. Por isso que, e essa veste que nós temos, ela tem um limite, né? Orgânico, que se consegue, né? Você já viu uma pessoa vivendo até os 250 anos? Não tem. Porque o limite orgânico dessa veste não aguenta. Você pode viver com ela bem ou mal, né? Você pode viver com ela alguns anos, mais saudável. Você pode ocultá-la devido às substâncias diferentes que a gente põe no nosso corpo todo dia, né? Tudo que é transformado pelo homem, a gente ingere nessa veste orgânica, né? Nesse organismo que nós temos, onde terá sempre uma consequência. Então, se cabe a nós, né, também conservar ou não. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e material, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre como Deus. Da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Se a alma é material, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente visível e material. Da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria, importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, redendo nos lugares de sua passagem pela terra. A gente está na parte da mais ou menos, né? Porque a partir da hora que você já come carne vermelha, né? Você ainda não se evoluiu muito, porque a carne vermelha é um ser vivo aí dentro da sua barriga, né? Você precisa matar um ser vivo para se sentir saciado. Já não estamos mais nessa época de Neandertal, né? Que a gente aprende lá, na época lá das cavernas. Nós estamos evoluídos o suficiente. Mas a gente procura, né? Procura bobeiras, né? Para passar o nosso tempo. E comer carne vermelha, comer carne de animal é uma dessas, né? Ah, mas se fala bobeira, tem gente que morre de fome. Nós não estamos localizados nessa parte, entendeu? Nós temos ainda no nosso pensamento que a carne se come. Quando você tem um progresso, né? Quando
você já não come mais. Também, de acordo com alguns planos, né, a partir da hora que você também não come carne, a sua reforma ali orgânica também é outra, né? Mas em si a gente pode viver sem comer carne, né? Pode estar se evoluindo aos poucos, né? Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza, isso que eles diziam por intuição. O Espiritismo prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Diferentes graus, né, de evolução do espírito. Isso é um fato, né? O que é o espírito? Nós, sem a matéria orgânica, o que é nós? O espírito com a matéria orgânica. É mais ou menos isso, né? Não há diferença nenhuma, não tem vários tipos de pessoas, vários tipos de espíritos. Então vamos, a gente viu então aqui, né, como que Sócrates tinha ainda extremamente evoluído, né, naquela época, perto de hoje, ou ele era um espírito de outro planeta, ou de evolução já bem rápida daqui. Vamos agradecer por mais uma orientação, né? Obrigada, Senhor, pela orientação de hoje, que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Iluminai os nossos corações, os nossos pensamentos, né? Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. E obrigada por tudo.